Paz e graça a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma vez desconstruirmos à luz da palavra de Deus falácias argumentativas para tentar justificar a prática do dízimo pelos cristãos gentios, tá certo? Nosso objetivo aqui é fazer apologética honesta, sincera, com base bíblica. Nosso objetivo aqui não é atacar pessoas, mas sim desconstruir ideias, pressupostos, pensamentos e por aí vai. Para você que tem acompanhado a nossa série de vídeos falando sobre a prática do dízimo, certo? Eu peço a você que dê uma olhada na nossa playlist. Eu vou deixar o link aqui no card para que você possa entender e ver lá, tá certo? Entender o assunto e ver lá as pessoas que estão ali tentando defender a tal prática. Dê uma olhada, maratone aí os nossos vídeos. Eu creio, acredito que você vai sair disso com um novo entendimento sobre essa questão da prática do dízimo, ok? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário no rodapé e o seu joinha também para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique ele para mais pessoas. Gente amada, hoje nós vamos estar comentando aqui, no caso, analisando a fala do reverendo Augusto Nicodemos, e desde já eu quero aqui manifestar o meu respeito pelo reverendo Augusto Nicodemos, homem de Deus, certo? Lógico, ele vai fazer apologética a favor da prática do dízimo, visto que ele é pastor de uma instituição, certo? Que ensina a tal prática, tá bom? Então, a nossa apologética aqui é em cima de uma argumentação e não atacar a pessoa do Augusto Nicodemos, livre-me Deus. Nós já fizemos aqui apologética sobre pressupostos na defesa da prática do dízimo de pessoas de renome, tipo o reverendo Hernande Dias Lopes, o Eliseu Gomes, também a gente já falou um pouco aqui sobre o Eliseu Gomes e outras personalidades aí do mundo evangélico, nada contra pessoas, mas é aquilo, né? Eu não sou obrigado a concordar com a opinião de quem quer que seja, se ela não estiver enquadrada com as Escrituras. Então eu vou analisar aqui junto com vocês a fala do reverendo Augusto Nicodemos e, na medida do possível, a gente vai estar comentando sobre o que ele falou neste vídeo, ok? Peço a atenção de vocês e vamos lá, vamos dar um vídeo. Vamos considerar o seguinte: Cristo veio na plenitude dos tempos pregando à nação de Israel. Os judeus, naturalmente, na época de Cristo, praticavam o dízimo. Concordo. Inclusive, é uma pena que está pelo menos duas referências nos evangelhos aos dízimos. A primeira não é muito boa, é a história daquele fariseu que vai lá no templo para mostrar que é uma pessoa religiosa. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano aqui. Concordo. Então, é claro, a atitude do fariseu é arrogante, não é? Não era para ele estar assim, eu dou o dízimo de tudo, não é? Para se promover diante dos homens. Mas o ponto aqui é que na época de Jesus, ainda o dízimo era praticado de acordo com a lei, estava em vigor. Concordo. Quando Jesus, no capítulo 23, denuncia os fariseus, ele denuncia os fariseus dizendo assim: vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, que são ervas pequenininhas que nascem no quintal da casa de vocês, mas vocês estão esquecendo dos grandes princípios da lei: caridade, amor e fé, misericórdia, justiça. Vocês deviam fazer as duas coisas. Mostrando que, na época de Jesus, era prática entre os judeus a contribuição do dízimo, não tinha sido abolido. Só comentando aqui, eu concordo com o que ele está passando aqui. Até agora eu não vi dificuldade nenhuma. O que ele está passando aqui, eu concordo, só que quando Jesus Cristo chega em Mateus 23, 23, Jesus vai ali censurar a hipocrisia dos fariseus e escribas quanto à conduta, comportamento e caráter deles. Está entendendo? E quando chega no versículo 23, novamente Jesus
censura a conduta, comportamento e caráter dos escribas e fariseus, dos judeus praticantes do dízimo. Então, quando a gente lê toda a estrutura de Mateus 23 e 23, a gente vai ver lá que o que Jesus Cristo está querendo passar ali é uma lição de moral na hipocrisia dos judeus que praticavam várias coisas, não somente o dízimo, mas várias coisas, mas de forma hipócrita. Então, moral da história, o que Jesus está querendo censurar ali é a hipocrisia dos fariseus que negligenciavam o princípio estabelecido pela lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. E agora, Jesus vem resgatar esses valores perdidos, não é só para a prática do dízimo, mas valores perdidos na conduta, comportamento e caráter dos fariseus e dos escribas. É isso que Jesus Cristo está preocupado. Resgatar valores perdidos. Justiça, misericórdia e fé. Vocês devem continuar praticando o dízimo porque vocês são judeus, todos nós somos judeus, e nós, de fato, pela lei ensinada pelos nossos pais, nós somos praticantes do dízimo desde a eternidade. Está entendendo? Jesus não vem ensinar a prática do dízimo e nem vem lembrar aos judeus a prática do dízimo. Simplesmente ele vem resgatar valores perdidos, justiça, misericórdia e fé, combatendo assim a hipocrisia dos fariseus. Na época de Jesus, os primeiros discípulos eram todos judeus. No dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo e Pedro pregou, 3.000 judeus se converteram e ali você tinha a primeira igreja cristã de Jerusalém. Que tipo de contribuição vocês acham que esse povo, que era judeu, que aprendeu a vida toda, que tipo de contribuição vocês acham que eles fariam? Ele diria, não, agora nós não vamos mais contribuir porque Cristo veio e a lei passou. Sim, mas eles continuaram a ir ao templo, lá em Jerusalém, não continuaram os cristãos? Eles continuaram a ir ao templo. Eles continuaram a se ir nas 3 horas de oração, como a lei mandava. Concordo. Inclusive tem um episódio de uma cura feita por Pedro e João, exatamente quando eles sobem ao templo na hora de oração. Concordo. Pedro e João já eram crentes, mas por que eles iam ao templo na hora de oração? Porque eles eram judeus. Sim. E como judeus, eles guardavam várias das práticas da nação judaica que não eram contrárias ao cristianismo. O que foi abolido foi os sacrifícios de animais, a ideia de que o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, a própria linhagem sacerdotal tinha sido abolida já em Cristo Jesus, porque eram tipos do que Jesus veio fazer, não precisava mais, mas outras coisas. O próprio Paulo fez um voto, que era judeu, rapou a cabeça, está lá no final do livro de Atos. Ele queria ir para Pentecostes, queria estar em Jerusalém para guardar a festa no dia de Pentecostes. Então os judeus continuaram com as práticas do Antigo Testamento, que não eram abolidas por Cristo ou pelo Evangelho, que não eram contrárias ao Evangelho. Então, por que aqui alguém vai dizer, ou então colocar de outra maneira, qual seria a maneira óbvia, natural, prática, simples, costumeira pela qual esses judeus convertidos, eles contribuiriam para o sustento da obra de Deus, começando em Jerusalém e se espalhando pelo mundo todo? Era o sistema que eles conhecem a vida toda, que era o sistema de contribuição dizimal. Sistema de contribuição que não era o dízimo, reverendo. Não era um dízimo. Vamos lá, eu estou com 2 textos separados aqui em Atos dos Apóstolos, porque o reverendo ele está querendo insinuar que os judeus não haviam abandonado certas práticas que eles aprenderam culturalmente, no caso aí o dízimo. Que sistema de contribuição você acha que os novos cristãos convertidos, na maioria judeus, eles estavam fazendo? Vamos lá. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos. Eu estou com um texto aberto aqui em Atos dos Apóstolos. Deixa eu pegar, eu estou em Atos 2. Atos 2, eu não sei se está dando para ver aí, eu acredito que está. Vamos lá. Atos 2 está dizendo assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Pronto. Isso aí, eles haviam recebido algo novo, mas também faziam o que de costume eles faziam. O quê? Partir do pão e orações, ok?
algo novo, doutrina dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e orações. Olha lá, toda alma havia temor, tá certo? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso aqui já é graça, tá certo? Isso aqui já é graça, não é lei, isso aqui já é graça. Aí vamos mais. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui já é graça, irmão. Não é o período da lei. Aí lá vem o sistema de contribuição. Qual era o sistema de contribuição, Pedrosa? Olha aqui, ó. Vendiam suas propriedades e bens. Isso aqui é dízimo, irmão? Não, não, mas me responda você que está lendo as escrituras. Isso aqui é dízimo? Qual era o sistema de contribuição que eles praticavam naqueles dias? Eu acredito que isso aí era algo que estava acontecendo, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, né? Perseverando unânimes no templo, todos os dias. Isso aqui ainda era prática comum judaica. Eles estavam dando os primeiros passos dentro do cristianismo. Ainda iria acontecer uma construção de uma mentalidade cristã diferente do judaísmo. Está entendendo? Mas eles ainda retiam alguma coisa do judaísmo. Como, Pedrosa? Perseverando unanimemente no templo, partindo o pão de casa em casa. Isso aí já é algo referente ao cristianismo. Comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Isso aí já é graça, irmão. Isso aí já é graça. Me parece que esta mesma cena se repete em Atos 4. Atos 4, versículo de número 33, diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Veja como a evolução da graça estava acontecendo na mentalidade dos novos discípulos e também dos apóstolos. Olha para aí, ó. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê, Pedrosa? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. Pergunta, isso aí é dízimo? Isso é prática do dízimo? Isso aí tem alguma coisa a ver com dízimo, irmão? Então, por que os judeus praticantes do dízimo estavam agora desenvolvendo uma nova mentalidade? Uma mentalidade de contribuição diferente da prática do dízimo. Eu estou lendo a Bíblia. E não precisa fazer uma exegese apurada, malabarística, não. O texto é autoexplicativo. Olha lá. E vendiam suas herdades, depositavam aos pés dos apóstolos, aqui, ó, e repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Isso aí tem alguma coisa a ver com dízimo, irmão? Tem não. Ó, tem até aqui, ó, Barnabé, tá entendendo? O apóstolo Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, você vê que no princípio da igreja primitiva de Atos 2 e Atos 4, a gente vê o Espírito Santo criando uma nova mentalidade de contribuição para a necessidade dos cristãos primitivos daquela época, independente da prática do dízimo. Ok? Vamos lá, vamos mais. Então, não tem nenhuma razão pela qual nós possamos dizer que não havia a prática da contribuição dizimal para o sustento da obra de Deus. Alguém? Não, professor. Lamento discordar do senhor, mas Atos 2 não está falando nada da prática do dízimo.
Por que Atos 2 e Atos 4 não aparece a palavra dízimo ali? Está entendendo? E eles traziam seus dízimos e depositavam aos pés dos apóstolos. A mentalidade mudou, professor. E vai mudar conforme a igreja vai evoluindo, prosperando e progredindo. Tem nada a ver com o dízimo, professor. Assim, mas não tem nenhuma declaração específica no Novo Testamento dizendo para os cristãos darem o dízimo. Não tem. Tem que lembrar por que é que o Novo Testamento foi escrito. Sim. O Novo Testamento ele foi escrito para tratar de assuntos ou de situações que estavam causando transtorno e problemas. Por exemplo, a única carta do Novo Testamento que fala de línguas é a primeira carta aos Coríntios. A carta aos Romanos não fala do dom de línguas. A carta aos Efésios não fala de dom de línguas, embora tenha uma lista de dons. Romanos tem uma lista de dons. As duas cartas aos Tessalonicenses não fala do dom de línguas. A carta aos Filipenses não fala do dom de línguas. Só fala na carta aos Coríntios. Por quê? Porque era a única igreja em que isso estava causando problema. Então, quando tinha um problema, o apóstolo escrevia uma carta. Se não tem nada falando sobre o dízimo, é porque não era um problema. Bom, aí eu vou ter que discordar, porque se for para usar este método de que Paulo só escreveu na questão do problema, se não está falando é porque não é o problema. E se a gente pegar e inverter a situação, Paulo não falou porque não foi ensinado. Não foi ordenado por Deus para o ensino. Como no caso o sábado. Não há uma menção da prática do sábado, da guarda do sábado no Novo Testamento todinho. Não há. Ah, mas eles não eram judeus praticantes? É o argumento, eu estou seguindo o argumento do professor. Então, vem só. Então, quer dizer que se Paulo não falou sobre a guarda do sábado, é porque a guarda do sábado não era o problema, devemos guardar o sábado. Está vendo como é fazer teologia do silêncio? Se faz teologia do silêncio, se extrai alguma coisa do silêncio, não. Não falaram nada sobre sábado, não falaram nada sobre dízimo. Está entendendo? Por que não falaram, Pedrosa? Porque o Espírito de Deus não comissionou Paulo a pregar sobre dízimo, sobre sábado, porque não havia mais necessidades. Essas ordenanças da lei, não havia necessidades para a igreja. Quer dizer que a igreja não precisava de contribuição? Sim, precisa. Só que de forma diferente, a mentalidade muda. A mentalidade muda, como eu já mostrei em Atos 2 e Atos 4. Tá certo? Não se fala nada de dízimo ali. Não tinha razão para que se escrevesse a respeito daquele assunto, porque era uma prática costumeira. O normal era que o judeu, convertido agora ao cristianismo, ele utilizasse esse sistema para contribuição e sustento da obra missionária. E nós vamos... Mas e o sábado, professor? Não há uma menção, está entendendo? Sobre a guarda do sábado. Quer dizer que a guarda do sábado não era o problema. Então, se não era o problema, então por que a gente não vê... Aliás, no caso, hoje deveríamos guardar o sábado, porque o sábado não é o problema para os judeus, tá entendendo? E para os cristãos, eu estou seguindo o princípio do seu argumento. Então, hoje deveríamos guardar o sábado também. Porque Paulo não escreveu relacionado com o sábado, porque o sábado não é um problema. Se for para seguir o princípio da legalidade, da prática do dízimo, por esse argumento, então a gente vai ter que legalizar também o sábado. Tá vendo o problema aí, como é que se constrói? É impressionante. Vamos mais. Vi aqui e tinha muita coisa era preciso financeiramente nas igrejas, não é? Então, olha, os primeiros cristãos
está aí no slide, eles mantiveram costumes judaicos não abolidos em Cristo. Por exemplo, ir ao templo para cultos, Atos 3:1, fazer votos, aqui é o caso de Paulo, Atos 21, 23 a 24, orar 3 vezes ao dia, Atos 3:1 e 10:9, incluir crianças nas atividades religiosas, inclusive esse é um dos argumentos que nós usamos para o batismo dos nossos filhos. O judeu incluía a criança aos 8 dias de nascido, a criança era circuncidada e era parte do povo de Deus. Então, quando eles se tornaram cristãos, era natural que trouxessem as crianças também da mesma forma. Aí eu volto a trabalhar novamente sobre a questão da evolução no pensamento cristão nos dias da graça. Porque a igreja começou a entender o que era a doutrina da graça de fato, está entendendo? Com a comissão de Paulo, ou seja, quando Paulo foi levantado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios, dali começou-se a ter uma mentalidade, está entendendo? Do evangelho da graça. Por quê? Porque os primeiros cristãos estavam ainda entrelaçados com costumes da cultura judaica. E vocês veem que lá em Hebreus, capítulo 6, alguns judeus haviam já apostatado porque eles estavam querendo vituperar o sacrifício de Cristo. Veja quando Paulo escreve a carta aos Gálatas como está. Está uma coisa séria, irmão. Justamente porque os judeus cristãos estavam querendo se justificar pela prática da lei. Aí Paulo escreve a carta aos Gálatas, está entendendo? Justamente para romper este cordão umbilical, judaísmo por um lado, cristianismo para o outro. Está entendendo? Então, é lógico que nos primeiros dias da igreja primitiva, os judeus cristãos, novos convertidos, ainda mantinham alguma coisa do judaísmo, que, ao passar do tempo, devido a muito ensinamento dos apóstolos, dos profetas, sobre a questão do evangelho da graça, muita coisa do judaísmo foi abandonada, inclusive o sábado, inclusive a prática do dízimo. Os outros costumes foram abolidos, como sacrifícios, sábados, e nenhuma passagem do Novo Testamento diz que o dízimo foi abolido como forma de contribuição. Ou seja, criar teologia do silêncio. Criar teologia, respeitosamente, professor, é criar teologia do silêncio. Por quê? Eu posso usar o mesmo princípio argumentativo. A Bíblia não diz em nenhum lugar do Novo Testamento que o dízimo foi abolido. Aí eu vou usar esse mesmo princípio, mas a Bíblia também não fala de dízimo em nenhum lugar do Novo Testamento. Nenhum lugar. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vê os apóstolos ensinando a prática do dízimo para os que estão gentios. Os gentios. Professor, vamos agora esquecer um pouco dessa mentalidade judaica. Vamos se concentrar agora nos cristãos gentios que foram alcançados pelo Evangelho da Graça, pregado por Paulo. E Paulo escreve boa parte do Novo Testamento. E como os cristãos gentios não praticavam a prática do dízimo, acredito que se fosse necessário para que a prática também chegasse aos gentios, um ensinamento de Paulo deveria acontecer nessa direção. Ora, se os judeus eram praticantes do dízimo e o dízimo era permitido pelos apóstolos nos dias da graça, e os gentios que chegaram que nunca praticaram dízimo, eles deveriam ser ensinados nesta prática. Concorda comigo, professor? Então, os apóstolos, principalmente Paulo, visto que estava pregando para um novo tipo de mentalidade, os gentios, ele deveria ter um capítulo específico em uma de suas cartas explicando a prática do dízimo. Veja que a questão aí é problema. Paulo só escrevia quando tinha problemas na igreja. Tudo bem. Então, e os gentios que chegavam
para o cristianismo, que nunca tinham praticado o dízimo, não iria ter contenda, não iria ter problema? Não é isso? Então, se eu estou usando esse princípio aí, da mentalidade do pastor sobre essa questão do problema. E a outra coisa também é a teologia do silêncio. Ora, se a Bíblia não tem nenhum texto falando que Cristo ou que os apóstolos aboliram o dízimo, aí eu uso esse mesmo princípio. Mas, por outro lado, professor, a Bíblia não tem nenhuma referência apostólica de que o dízimo é uma prática cristã. Natural que permanecesse, considerando a natureza judaica da igreja primitiva. O que é que podemos aprender quanto ao dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas e Ele faz questão de nos lembrar disso. Uma das razões pelas quais Ele pede que nós entreguemos os nossos dízimos e nossas ofertas é para nos lembrar de quem é que pertence tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que neles habita. Eu quero aqui argumentar da seguinte forma, seguindo uma direção oposta à mentalidade do pastor sobre essa questão do dízimo. Vocês viram Atos 2, muitos dos judeus que se converteram ao cristianismo em Atos 2, venderam suas posses, depositaram aos pés dos apóstolos e foi repartido. Ponto. Aí vai lá para Atos 4, judeus venderam tudo, repartiram ao pé dos apóstolos, ponto. Aí o que acontece, Pedrosa? Acontece e que isso gerou futuramente uma dificuldade entre os próprios judeus. Por quê? Porque quando acabou tudo, de onde eles iriam tirar as coisas? É por isso que se abateu uma fome na Judéia por conta disso. Por conta disso, uma fome se abateu entre alguns judeus que venderam tudo para seguir o cristianismo, aquela coisa toda, e abateu-se uma fome. Qual foi a atitude de Paulo e de outros apóstolos, os líderes, a liderança da igreja daquela época? Promover uma contribuição em massa para atender às necessidades dos discípulos carentes ali. Está entendendo? Veja, a mentalidade segue determinados princípios que são diferentes do dízimo. E aqui eu sempre gosto de lançar essa pergunta, perguntando aos defensores do dízimo, inclusive até o professor e reverendo Augustus Nicodemos. Por que Paulo não delegou mensageiros para ir ao templo, na fome que se abateu na Judéia, chegar lá, falar para os sacerdotes e falar sobre alguma coisa do dízimo que estava lá? Porque tinha dízimo no templo, nos dias de Jesus ainda tinha a prática do dízimo. Por quê? Paulo deveria, está todo mundo passando fome, o dízimo não tem essa finalidade também? Ponto. Não. O que é que Paulo faz? Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não só Paulo, mas como outras pessoas foram instruídas no primeiro dia da semana, cada um separa o que puder, de acordo com a sua possessão. Ou seja, primeiro princípio, contribuição proporcional àquilo que eu tenho ou àquilo que eu ganho. E Paulo começa agora a estabelecer uma nova mentalidade, a questão da contribuição, para atender necessidades específicas que eram os próprios cristãos, ponto. Então, segue esses princípios: proporcionalidade, generosidade, voluntariedade e constância. São alguns princípios que eu vejo em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, quando Paulo aborda essa contribuição, essa coleta para suprir as necessidades da igreja gentílica, que também era composta de judeus. Aí o que acontece? Vamos lá. Por que Paulo não cobrou o dízimo daqueles judeus
para atender essas necessidades. Por quê? Irmãos, vocês que são dizimistas aí, praticam o dízimo, tragam o vosso dízimo para que a gente possa atender aqui essas necessidades dos irmãos que estão necessitados aqui, né? Alguns deles, quando se converteram, venderam tudo, até Barnabé vendeu tudo para se dedicar à obra. Então, contribua aí, irmão, com os vossos dízimos, porque Paulo não falou assim, evitaria todo esse problema de hoje. Mas não. A mentalidade de Paulo mudou, visto que o cristianismo foi evoluindo para a dispensação da graça, a mentalidade da graça, que é diferente da mentalidade da lei e da prática do dízimo. Eu lamento, respeito muito o reverendo Augusto Nicodemos, tenho livros dele, leio muito, passo o vídeo deles aqui no nosso canal, mas nessa daí eu não concordo com essa argumentação. Mas você, qual a sua opinião? O que é que você acha? Você concorda, discorda do reverendo Augusto Nicodemos? Você concorda e discorda de mim? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Quero aqui agradecer a você por ter permanecido comigo até este presente momento. Este vídeo, se você puder, compartilhe este vídeo, faça com que ele chegue o mais longe possível. Deixe seu like, deixe aquele joinha maroto para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique esse vídeo para as mais pessoas. Não é inscrito aqui? Se inscreva. Uma vez mais eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa, esse é o canal Apenas a Verdade em Defesa do Evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges. Deus abençoe. Até a próxima.